Hoje nós vamos falar sobre uma mensagem do Emmanuel, do livro Fonte Viva, chama Ante o Objetivo. Tá? Então, ante o objetivo. O que nós podemos entender sobre anti-objetivo? Né? Então, anti-objetivo. Estamos de frente ao objetivo, estamos perante o objetivo, estamos visando o objetivo, estamos mirando no alvo. Ou seja, nós temos o objetivo, temos um alvo, estamos em frente ao alvo. E quando nós estamos em frente ao alvo, né, se nós temos um alvo a atingir, nós temos que fazer o quê? Disparar. Nós temos que fazer uma ação de acertar ao alvo, de encontro ou realizar o nosso objetivo. E dentro desse livro, Fonte Viva, né? Então acho que 150, 160 mensagens que o Emmanuel coloca. E sempre cada mensagem ele começa com um trechinho do Novo Testamento. E para essa mensagem 40, né, que é o capítulo 40, né, que cada mensagem é definida como sendo um capítulo, nessa mensagem 40, ele vai nos dar uma mensagem de Paulo, na primeira carta, ou epístola aos Filipenses, capítulo 3, versículo 11, né, que é bem curtinho, vai falar assim: e para ver se, algum modo, posso chegar à ressurreição. E nós vamos entender que, né, aqui, para nós, tirando os outros entendimentos, que para nós a ressurreição é a ressurreição do Espírito. E mais do que isso, né, a ressurreição, a coisa que Paulo sempre propagava, né, pelo ensinamento do Evangelho, nos tornarmos homens ou mulheres, né, seres humanos novos, né, que é reforma íntima. Né? Ou seja, o que é a sua ressurreição espiritual? É nos tornarmos pessoas melhores, evolução espiritual. Essa é a nossa ressurreição. Ou até, né, podemos encarar como sendo a ressurreição do Espírito, como sendo a reencarnação. Mas a reencarnação sempre para nos tornarmos melhores. Né? E a maneira de nos tornarmos melhores é sempre aquela velha e batida mensagem, reforma íntima. E essa mensagem do Emmanuel, ela tem 14 linhas e ela é dividida em 3 blocos. Aí no primeiro bloco, né, ele vai falar sobre você objetivar e conquistar, né, objetivos materiais. No segundo bloco ele vai falar sobre as consequências de você conquistar objetivos materiais. E na terceira parte, ele vai fazer um comparativo entre as consequências de se atingir os objetivos materiais e os objetivos espirituais. Então, vamos começando, né, essa mensagem pelo primeiro bloco. Né? E essas mensagens, né, como costume nesse livro do Fonte Viva, elas são enumeradas, né, cada linha ou cada parágrafo, né, é enumerado de 1 a 14. Né? Então aqui nós vamos ler do 1 ao 5, que é o primeiro bloco de mensagens. Né? 1. Né? Alcançaremos o alvo que mantemos em mira. O avarento sonha com tesouros amoedados e chega ao cofre. O malfeitor comumente ocupa largo tempo planificando a ação perturbadora e comete o delito. O político hábil anseia por autoridade e atinge alto posto no domínio terrestre. A mulher desprevenida, que concentra as ideias no desperdício das emoções, penetra o campo das aventuras inquietantes. Então, o que nós temos aqui, né? Então, geralmente é justamente as pessoas objetivando e atingindo objetivos, né? Almejando e objetivando e atingindo objetivos materiais. Então, o avarento, ele sonha em sempre aumentar o seu tesouro, e ele vai então o quê? Ele vai fazer de tudo para conseguir juntar mais tesouros, mais dinheiro. E a gente vai perguntar, a que custo essa pessoa vai atingir, vai conseguir juntar mais tesouros, vai conseguir acumular mais riqueza? Né? Quanto malefício, quantas pessoas vão ser prejudicadas para ele conseguir seu intento de juntar mais riqueza? Né? E sempre a gente vai lembrar, né? Quanto mais malefício, né, a pior coisa que nós vamos fazer, né, é quando a gente estiver fazendo alguma coisa, é fazer o mal a outrem. Né? Tudo podemos, enquanto não fazermos o mal a outrem.
Né? Então, primeira coisa, então, objetivando, então, o primeiro objetivo e isso é geralmente sempre o que é o nosso problema quando nós queremos sempre o regozijo, né, e o acúmulo de coisas materiais. Né? Quantas pessoas foram prejudicadas ou né, ou sofreram mal para que nós consigamos o pleno gozo de tudo que o mundo material pode nos oferecer? E da mesma forma, né, o malfeitor já falou, né? Ele vai roubar, ele vai assassinar ou vai fazer qualquer outra coisa. Já está implícito na ação dele que ele vive por exercer um mal a outrem para ganhar seu benefício próprio. E não muito diferente no mundo atual, né? O político, né? Em vez dele se dedicar, né? Que devia ser a grande ação do político, ser alguém que almeja o benefício da comunidade e se lançar a carreira política para trazer o benefício a todos, não. Ele quer o benefício próprio e para alcançar poder e riqueza, ele também vai desverendar para o caminho, né, para outros caminhos que não o malefício a tantos outros, né? E aí, a partir desse ponto, né, continuando então no segundo bloco, né, desse texto, o que Emmanuel vai falar para nós? E cada meta a que nos propomos tem um preço respectivo. O usurário, para amelhoar o dinheiro, quase sempre perde a paz. E aí a gente vai ver sempre aqui, essas pessoas que muito têm, né, aí vai ter o quê? Ele vai sempre estar pensando que alguém vai passar a perna nele, alguém vai roubar ele, aí o cara vai ter que morar dentro de uma caixa forte, aí não vai confiar em ninguém, o cara tem que sair para a rua, tem que sair com um carro blindado, tem que sair cheio de segurança. Você que vai na padaria, por exemplo. Sabe que a gente tá ficando, até para nós você está ficando perigoso, né? Sair na rua que o motoboy te pega ali, né? O cara disfarçado. Mas esse cara ele tem que ir com um carro blindado, com uma escolta, você vai dar um passeio no shopping. O cara perde a liberdade. À noite ele vai dormir, não dorme pensando, primeiro, enquanto mais. E a ganância, né? Quanto mais tem, mais ganancioso fica. Então ele vai ficar. Não vai dormir pensando em ganhar mais dinheiro e ainda sempre pensando em que alguém vai roubar ele e alguém vai trair ele para pegar seu dinheiro. E aí o delinquente, né, para efetuar a falta que delita, avilta o nome. Isso seria também, e agora nós vamos voltar de novo na nossa transição planetária. Se a inversão de valores decorrente, né, desse estágio avançado já da transição planetária não nos tivesse trazido aí a bandidolatria, né, onde que nessa inversão de valores é bonito, é chique ser bandido, né? O anti-herói agora né? Quanto mais bandido é mais bonito, mais chique. Aqui nesse caso, o que ele estaria falando é o seguinte, que para quem parte para a vida do crime, seria o quê? Ele seria, então, é o conceito de marginal. Por que marginal? Ele está à margem da sociedade. Então, ele seria, se o cara parte para a vida de crime, ele estaria à margem da sociedade, e sendo à margem da sociedade, seria mal visto, e estaria sujeito às penalidades da lei, até a prisão. A gente vê que, a partir que se colocou a bandidolatria como sendo um dos itens, né, de degeneração da sociedade nessa transição planetária, então, hoje em dia, você vai ver que os bandidos... Então, nesse ponto aqui, a frase... Aqui tem mais de 50 anos isso aqui, né? Essa frase do Emmanuel perde um pouco do sentido, né? Que hoje em dia é bonito, é chique ser bandido, né? É famoso ser bandido. Você está na internet, está na televisão, está fazendo música, está tendo sucesso, tem milhões de seguidores. Por conseguinte, né, o oportunista, para conseguir o lugar de mando, muitas vezes desfigura o caráter. E isso é normal, né? Você vai ver que hoje em dia, né, a grande maioria dos políticos, né, nós vamos ver que do jeito que o sistema político no mundo inteiro hoje em dia, ele perdeu essa função, né? Você vai ver em todos os países, você vai ver a grande maioria dos políticos, né, eles se corrompendo e partindo justamente para um sistema de absorção de poder, né, de concentração e exercer um poder máximo, né? Então, muito menos em benefício da população. E no caso que ele vai falar, né, a mulher desajuizada, para alcançar fantasiosos prazeres, abdica habitualmente do direito de ser feliz. Mais do que a mulher desajuizada, né, vamos falar aqui a população em geral, né, principalmente a juventude em si, né? E nós vamos ver que as pessoas, principalmente ligadas, que foi vendida também essa ideia do materialismo extremo, da possibilidade do prazer extremo, né? Todo mundo que se dedica a essa coisa de tudo posso, né? Até uma coisa errada
Nós vamos ver, tem a música do Raul Seixas, né? Né? Tudo posso, pois há de ser tudo da lei. Depende. Né? O pessoal vende que tudo posso, mas nem tudo devo, né? Como nos alerta Paulo. Né? E as pessoas é vendido que tudo que pode levar a minha satisfação pessoal, ao meu prazer pessoal, eu posso fazer. E não falam, e as pessoas não falam das consequências, que é a próxima parte. Então aí você vai ver que o pessoal, principalmente artistas, cantores, né, o pessoal que tem mais, se dedicam a tudo que pode dar dos prazeres materiais, e no final você vai ver que esse povo, se você for bem esse povo, né, está sempre triste, sem amigos, está sempre perdido, está em depressão profunda, né, ou seja, é que o pessoal tenta tudo para ter o prazer, mas você vai ver que no final essa busca do prazer não trouxe nada para eles. Né, não trouxe nada para eles. Além da tristeza e da solidão. Né? Rodeado de tanta gente e sem um amigo verdadeiro. Podia ser, de verdade, né? Ou só um. Né? E aí, para concluir o texto, e nosso tempo também, então, como que o Emmanuel vai nos colocar agora justamente nessa parte de justamente fazer essa comparação dos pesos dessas coisas, né? Se impostos tão pesados são exigidos na terra aos que perseguem resultados puramente inferiores, que tributos pagará o espírito que se candidata à glória na vida eterna? Aí ele vai falar: o mestre na cruz é a resposta para todos os que procuram a sublimidade da ressurreição. Contemplando esse alvo, soube Paulo buscá-lo através de incompreensões, açoites, aflições e pedradas, servindo constantemente em nome do Senhor. Então, qual que é o detalhe aqui, né? Então, o que o Mano vai falar aqui? Se para as pessoas que buscam os objetivos e que objetivam e já buscam a realização desses objetivos materiais diretamente, e se o próprio plano material já digamos assim, já os cobra e já, entre aspas, já dá o retorno a eles, os malefícios de retorno a eles, qual seria, então, para aqueles que buscam a elevação espiritual, quais seriam os custos para ela? Ele vai falar: não há custo, que na verdade, porque nós vamos buscar onde? Por exemplo, em Jesus. Quando ele fala da imagem do Cristo crucificado, ele vai falar do quê? Para nós nos espelharmos na humildade do Cristo, o despojamento e na humildade do exemplo do Cristo. Ou seja, para quem busca elevação espiritual, não há custo. E o próprio Cristo fala no seu evangelho, né? Meu jugo é suave. Qual o custo, na verdade? Qual que é o maior custo que o Cristo cobra de nós? O amor. Tá certo que muitas vezes, que ele vai cobrar para nós o amor ao próximo perdão, muitas vezes é uma parte difícil, até nós nos acostumamos a aprendermos. Mas, isso em termos de custo, o custo em si, o custo terreno disso não é pesado. É trabalhoso. É trabalhoso para nós internamente, né? Nosso trabalho da nossa reforma exige muito, muito da nossa reforma íntima. Principalmente o perdão, né? Principalmente o perdão. A gente fala, né? Que é fácil falar, né? Ah, não, eu já falei muito aqui, né? Ah, o perdão consiste em duas partes: o perdão de quem recebeu o malefício, de quem não teve malefício, de ter, né? Eu falo muito isso aí, né? Mas, né? Falar é fácil, né? Mas para quem tem que fazer o negócio ali dentro, tá ali, né? Tirar aquela magoazinha o trabalho é difícil, né? Então, mas é isso que o Emmanuel fala para nós. Se a própria vida cobra daqueles que querem usufruir do máximo do materialismo, o próprio materialismo cobra desses caras. Sem falar depois, né? Para quem fez o malefício é outro, quando for lá para o plano espiritual, vai ter que acertar as contas lá e fazer a reprogramação encarnatória lá, e cada um com a sua dívida, né? A dele, né? Mas para quem quer elevação espiritual, qual é o exemplo? A humildade do Cristo. E meu jugo é suave, meu jugo é o amor. Mas tem esse detalhe, né? A reforma íntima. Perdão, caridade, amor ao próximo. É isso que ele vai fazer. E é justamente nesse ponto que vai juntar lá na mensagem do Paulo, né? Por isso que ele faz aquela referência ao Paulo, né? Porque quando vai fazer a carta aos Filipenses, né? Quando Paulo faz a carta aos Filipenses,
uma das partes mais, né, principais dessa carta, né, é que quando Paulo faz essa carta aos Filipenses, uma das partes principais é que ele reforça que conhecer ao Cristo foi o maior ganho que ele teve na vida dele. E é o maior ganho que qualquer um pode ter. Né? E que tudo que ele tinha nessa posição, conhecimento da lei nessa posição, que ele era de uma família abastada, ele ia ser um dos membros do Sinédrio lá do tribunal religioso, possivelmente ele ia substituir o Gamaliel, que era um dos maiores sábios da época dele, conhecedor da lei da época lá que ele estava lá. E no final ele trocou tudo isso por uma vida de sofrer xingamentos, tomar pedrada, ser apedrejado, ser preso constantemente. Mas ele falou que isso tudo valia a pena porque ele conheceu o Cristo. E essa vida que ele tinha era galgada no quê? No exemplo da humildade do Cristo. E por isso ele era feliz. E a felicidade está nisso. Em buscar, né? Em buscar essa simplicidade e essa reforma de se tornar o homem novo na pregação do Evangelho. Tá ok? Bom, a mensagem de hoje é essa, pessoal. Tá? Então, qual é o nosso objetivo? Reforma íntima. Reforma íntima, reforma íntima, reforma íntima.